interceptação de tráfego ou, e aí um espacinho para preencher, é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas específicos. Esta técnica pode ser utilizada de forma maliciosa por atacantes para capturar informações sensíveis como senhas, números de cartão de crédito e o conteúdo de arquivos confidenciais que sejam trafegando por meio de conexões inseguras, ou seja, sem criptografia. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Letra A, sniffing. Letra B, ransomware. Letra C, brute force. E letra D, DDoS. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Bem, quando a gente fala sobre interceptação de tráfego, o termo mais adequado para interceptação de tráfego é o termo sniffing. Sniffing, que é como se fosse um farejador, como se fosse um cão farejador que é colocado numa rede de computador e aí ele fica verificando os dados trafegados numa rede e quando verifica algo que é de interesse do atacante, ele resolve então interceptar esse tráfego e mostrar para o atacante. Essa técnica, quando é usada de forma maliciosa, pode ser usada sim para capturar informações que trafegam numa rede, como por exemplo, nomes de usuário, senhas, números de cartão de crédito, como a questão disse. Então a técnica do sniffing. Vamos ver isso de forma mais aprofundada, acompanha comigo. Quando a gente fala então dessa técnica, o sniffing ou a interceptação de tráfego, ela é uma técnica, vou repetir, que é utilizada para inspecionar os dados que trafegam nas redes de computadores, por meio justamente de alguns programas próprios para isso, que nós vamos chamar de sniffers. Sniffers são os programas que agem farejando, quer dizer, interceptando o tráfego das redes e capturando informações sensíveis às quais eles foram programados para capturar em relação ao tráfego dessa rede. Existe a possibilidade da prova, inclusive, cobrar que existe dois usos de sniffing, ou uso legítimo ou uso malicioso. No uso legítimo da técnica do sniffing, os administradores da rede usam essa técnica para detectar problemas na rede, analisar o desempenho, mas também monitorar possíveis atividades maliciosas e mal intencionadas relativas aos computadores ou aqueles computadores que estão na rede por esses administradores. Então imagina que o administrador da rede, ele usa a técnica do sniffing para interceptar o tráfego que ele considera um possível tráfego mal intencionado, ou um tráfego malicioso. Isso é um uso legítimo, quando o próprio administrador da rede usa a técnica do sniffing para justamente verificar se existem dados que estão trafegando na rede que podem ser dados maliciosos ou mal intencionados. Agora, existe, claro, o uso malicioso da técnica do sniffing, que é quando é usado por atacantes para capturar essas informações sensíveis dessa rede, que trafegam nessa rede, sem criptografia, como nome de usuários, números de cartão de crédito, senhas, conteúdo de arquivos confidenciais, que porventura estejam trafegando nas conexões dessa rede sem nenhuma criptografia. Isso nós chamamos de sniff, então é como se ele fosse um grande farejador que fica tentando descobrir se existem dados interessantes trafegando na rede para recolher, interceptar e mostrar para o atacante. Por isso que a resposta lá na nossa questão, de fato, foi a nossa alternativa da letra A, sniffing, de acordo com o enunciado desta questão. Certo, pessoal? Questão bem interessante aí, uma técnica que nós não podemos entrar na prova sem saber. Aqui só para citar, ransomware é um outro tipo de programa malicioso que tem como sua base conceitual um tipo de malware, um tipo de código malicioso que cobra resgate. Ransomware normalmente entra no sistema, criptografa os arquivos do usuário e depois faz um pedido de resgate para devolver acesso aos arquivos para aquele usuário. Então, ransomware é um programa malicioso que cobra resgate depois de ter feito uma operação maliciosa no sistema, como, por exemplo, criptografar os arquivos daquele usuário. Brute force, que está aqui na letra C, é o chamado ataque por força bruta, que tenta descobrir nomes de usuário e senha por métodos de tentativa e erro, e não por interceptação de tráfego. E DDoS são os ataques distribuídos de negação de serviço, ataques feitos de forma coordenada com vários computadores em diferentes locais, mandando várias requisições de acesso ao mesmo sistema servidor, até aquele servidor negar o seu serviço, quer dizer, parar de funcionar e sair fora de operação. Isso é um ataque DDoS, é um ataque distribuído de negação de serviço. Então a única que se enquadrava como interceptação de tráfego aqui era de fato o sniffing, que
estava descrito ali na letra A de América.